tudo bem? Prontos para mais uma aula? Ok, então vamos lá. Gente, olha só, eu trouxe para vocês hoje essa questão, na verdade, é uma questão que precisava ser complementada esse conteúdo na nossa última aula, então eu resolvi corrigi-la como uma forma também de expor o conteúdo Guerra Civil Espanhola, tá bom? Então é a questão que nós vamos nos focar hoje para discutirmos com mais propriedade o conteúdo Guerra Civil Espanhola, tá bom? Então, para a gente começar a responder, eu preciso primeiro contextualizar o que foi essa guerra civil na Espanha. Bem, voltando um pouquinho no tempo, e aí eu quero que vocês fiquem bem atentos ao processo em si, né, às etapas desse processo que levou à Guerra Civil Espanhola, para vocês poderem responder com mais propriedade a questão. Então, olha só, a partir do ano de 1923 a mais ou menos 1930, a Espanha ela foi governada por um ditador, tá certo? Primo de Rivera. E esse ditador, ele tinha, obviamente, como todas as ditaduras, né, todos os governos autoritários, ele dominava a política, a vida econômica, a vida social com mãos de ferro, tá bom? Então, o poder estava centralizado em suas mãos. A partir do ano de 1931, acontecem eleições e, com cerca de 70% dos votos, chega ao poder uma outra forma de pensamento político, né? E aí começa uma nova fase dentro da Espanha. Então, a gente vai ter grupos anarquistas, comunistas, socialistas que vão assumir o poder e vão começar a implantar um conjunto de reformas na educação, no setor trabalhista, uma busca, né, pela reforma agrária e uma separação também entre o poder da igreja e o poder do Estado. Lembrando que a igreja, nesse contexto, era a igreja católica, tá bom? Então, a igreja vai se desvincular do Estado ou o Estado vai se separar da igreja. Bem, acontece que esse governo ele permanece até 1933, quando novamente o poder muda de mãos, e aí nós temos uma nova ascensão política de digamos assim, de um setor mais ligado digamos assim, ao poder tradicional, tá certo? Então, a partir de 1933, a gente tem assumindo o poder um grupo que a gente pode chamar de grupo fascista, né? Lutando contra essa frente popular. A frente popular é essa ligada aos interesses do povo, ligada a esses ideais anarquistas, comunistas e socialistas. E esse outro grupo, né, que está mais ligado a esse poder mais das elites, né, esse poder mais fascista, ele assume o poder e diminui várias das conquistas, ou melhor, retira, anula várias das conquistas que a Frente Popular tinha implementado quando assume em 1931, tá certo? Bem, nesse contexto, novamente eleições surgem, e aí a gente vai observar que em 36 o poder volta para as mãos da Frente Popular, né, um governo em que a gente observa já um sistema de democracia, né, um modelo político mais democrático, de igualdade social, tá certo? De reformas mais profundas. Só, pessoal, que nesse contexto já começava a surgir, a crescer, né, a se fortalecer o papel do fascismo na Itália e a se espalhar pelo restante da Europa, né? E a gente tem já uma força muito grande, tanto do fascismo como do nazismo na Alemanha. E esses dois grupos, né, digamos assim, esses dois líderes desse modelo totalitário, desses regimes totalitários, vão se unir aos membros, né, do grupo fascista da Espanha, sob a liderança de Francisco Franco, que vai promover uma revolta, né, de soldados que estavam ali situados na região do Marrocos, que era uma colônia espanhola. E aí, nesse contexto, eles vão se rebelar contra o governo, né? O governo esse que, naquele momento, repito, era um governo democrático, né, liderado pelos membros da Frente Popular, tá certo? Então, Francisco Franco vai contar com o apoio de soldados, tanto da Itália como da Alemanha, mas também de Portugal, que começava também esse modelo do regime totalitário com a presença de Antônio Salazar. E também vale ressaltar que algumas empresas dos Estados Unidos vão passar a apoiar, enviando, né, fornecendo armamento para o grupo franquista, né, liderado por Francisco Franco. Então, basicamente, esses 4 países vão apoiar, países não, né, esses 3 países e o setor comercial dos Estados Unidos vão apoiar esse movimento fascista dentro da Espanha. Em contrapartida, a Rússia vai apoiar, né, obviamente,
o modelo da Frente Popular, que vai se rebelar contra o fascismo, porque eles vão começar a diminuir, a tentar diminuir a participação desses grupos, desses grupos totalitários. Apesar de que mais na frente a própria Rússia, né, aliás, a própria União Soviética também vai enfrentar esse modelo de governo com Stalin. Mas, enfim, aí também vamos contar com a participação de aproximadamente 53 países que vão apoiar esse movimento democrático dentro da Espanha, né, e enviar vários soldados. E aí, na verdade, a gente está falando da chamada Brigada Internacional, que é o objeto de análise dessa questão. Então, essa Brigada Internacional eram soldados que participaram desse conflito na Espanha, né, dessa guerra civil na Espanha, onde eles foram enviados pelos seus países para lutar. Na verdade, eles se alistaram voluntariamente, para lutar contra o regime fascista da Itália, contra o regime nazista da Alemanha. E aí, gente, o desfecho, na verdade, ele é muito fácil de se observar no momento em que a própria União Soviética vai começar a diminuir a sua participação, né? Os Estados Unidos também vão apoiar, nesse momento, o governo dos Estados Unidos também vai apoiar a Frente Popular, apesar de que algumas empresas financiaram e investiram, né, armamentos junto com os fascistas, mas o governo dos Estados Unidos tem uma postura mais próxima desse modelo democrático. Mas mesmo assim, mesmo com a participação da União Soviética e das brigadas internacionais, o fato é que em 1939, né, essa guerra civil na Espanha, ela termina com um saldo de 1 milhão de mortos e com a vitória da frente, né, falangista, ou seja, com os franquistas assumindo o poder. E aí nós temos o início da ditadura, né, de Francisco Franco na Espanha, que vai durar até o momento da sua morte em 1975, tá bom? Então, isso é mais ou menos um contexto geral do que foi a Guerra Civil, né, quando essas forças, né, franquistas se rebelam contra as forças do governo, que era a chamada Frente Popular, que era um governo mais democrático, tá bom? Então, nesse momento, a democracia perde papel, perde poder, perde importância para as forças totalitárias, né, e aí lideradas sobretudo pelo fascismo italiano, tá bom? Só uma observação, o fascismo italiano ele serviu de modelo inclusive para o nazismo da Alemanha, tá bom? Então, quando a gente fala de regimes totalitários, a gente está falando basicamente de fascismo. E aí os outros, eles são uma cópia ou uma adaptação do modelo fascista para seus países, inclusive a Alemanha, tá bom? Então, agora entrando definitivamente nessa questão, nós vamos perceber que é uma questão do Enem, sobre as brigadas internacionais, que foram unidades de combatentes formadas por voluntários de 53 nacionalidades, seja países, dispostos a lutar em defesa da República Espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do mundo, gente, só observação, essa República Espanhola, tá, sob caráter democrático, liderança da Frente Popular, incluindo 40 brasileiros, tenham se incorporado a essas unidades, ou seja, 40 brasileiros também foram participar dessa brigada internacional. Apesar de coordenadas pelos comunistas, as brigadas contaram com membros socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas. A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 1930. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi né? Então, acho que essa resposta já está bem fácil, bem clara para a gente, né? Então, qual era a crítica que era feita, né? Contra o que a Guerra Civil Espanhola estava lutando. E aí a gente observa que a Guerra Civil ela foi uma expressão da luta, né? Da crítica, do combate, de uma rejeição ao fascismo, tá certo? Então, o stalinismo vai ser lá na União Soviética. O federalismo não era um modelo de governo implantado nesse contexto da Espanha, né, nem o corporativismo. E a adesão ao anarquismo, o anarquismo já tinha sido, digamos assim, de certa medida, implantado uma vez que membros, né, da Frente Popular eram anarquistas, tá bom? Então, meus queridos, eu precisava complementar esse conteúdo de Guerra Civil Espanhola e aí, portanto, a gente resolveu trabalhar com essa questão 5. Espero que vocês tenham entendido esse material. Qualquer dúvida a gente tira na nossa próxima aula, tá bom? Próxima aula síncrona. Tchau, tudo de bom, fiquem com Deus.